Bem-vindo a todos no nosso encontro para finalizarmos, né, qual é a função, né, das grandes pirâmides do Egito. Então estamos aqui na segunda aula dos Segredos e Mistérios do Egito, as pirâmides do Planalto de Gizé, ok? Mas então para que as pirâmides, né? Mas para que eram utilizadas as pirâmides? Pois bem, para podermos entender como as pirâmides eram utilizadas, temos que entrar dentro da cultura egípcia, né, desse período do Antigo Império, tá? No auge, né, do poder dos faraós, ok? Para começarmos, vamos para o próximo slide. Olha lá. Templo de Sete. Foi construído pelo faraó Sete I. Foi o faraó da 19ª dinastia do Egito, no Império Novo. Era filho de Ramsés I e Tia, e também pai de Ramsés II. Seu reinado é mais comumente atribuído como tendo ocorrido entre 1290 e 1279. Voltando aqui para mim, vamos com calma, vai guardando isso na memória, tá? Então, Templo de Sete, né, um gigantesco, características monumentais específicas da cultura e da mitologia das suas religiosidades egípcias, e nós estamos entrando nesse período, ok? Vamos para o próximo slide. Olhando o slide, vocês podem verificar que o Templo de Sete, conhecido também como o Templo de Osíris, foi desenvolvido para poder ocorrer diversas ritualísticas em relação às deidades instruídas dentro do templo. Então, existia aí uma casta sacerdotal que trazia essa mitologia para o povo egípcio, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos o templo de Osirion. O templo de Osirion foi construído com imensas colunas e litéis de granito de 100 toneladas e segue um estilo arquitetônico muito diferente do templo de Sete, mais reminiscente dos templos do Império Antigo, tais como o Templo do Vale do Rei Khafre. Existe um debate entre os egiptólogos sobre Osirion seria contemporâneo ao Templo de Sete ou uma estrutura do Império Antigo, provavelmente datada de cerca de 2500 anos antes de Cristo. Antes de sair do slide, gostaria que vocês notassem aí do lado direito da imagem, tá, onde existe uma reprodução feita por software de computador, essa imagem circular, essas duas imagens circulares. Elas foram encontradas aí dentro do Templo de Osirion, gravada numa coluna de rocha maciça. Ela é conhecida como a flor da vida. Se vocês prestarem bem atenção, né, nas suas ligações, ela lembra muito as ligações do genoma humano. Por isso ela foi identificada como a flor da vida. Estamos falando de uma obra de pelo menos 4.500 anos atrás, tá? Gravem isso na memória. Vamos para o próximo slide. Complexo de Saqqara, onde temos, de acordo com a arqueologia, a primeira pirâmide construída no Egito. Foi também a primeira a utilizar blocos modulares de pedra para a construção de um edifício. Em suas paredes estão escritos hieróglifos com os primeiros textos religiosos da história, e nela foi construído um enorme complexo subterrâneo de 12 pavimentos com câmeras e galerias, decorados com os primeiros azulejos de cerâmica criados pelo homem. Nestas câmaras foram encontradas mais de 40.000 urnas, tigelas e vasos de alabastro. Saqqara é um dos maiores mistérios do Egito. Voltando aqui para mim, então, como vocês viram descritos no slide, o complexo de Saqqara, vamos dizer assim, é o ápice da formalização da cultura egípcia, tá? Essa é a ideia. O complexo de Saqqara não é é pirâmide, não, é o complexo de Saqqara, tá? Vou voltar ao slide para vocês aí darem uma visualizada melhor. Olha lá.
Na imagem do meio, você vê aí, né, a pirâmide centralizada cercada por muros, tá? São muros de pelo menos 16 metros de altura, tá? Esse complexo era formado por vários edifícios e esses edifícios foram constatados através de hieróglifos gravados nas suas paredes, que também eram centro médico. Aqui também eram produzidas, tá? Ações medicinais, tá? Então nós temos vários contextos que levam a crer que o complexo de Saqqara não era só um complexo de estudo, mas também em alguns momentos, né, em alguns períodos, né, dos anos que corriam, também era utilizado como hospital. Voltando aqui para mim, então, nesse complexo também foram encontradas câmaras subterrâneas. Nessas câmaras subterrâneas, vários objetos de alabastro que produziam sons, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o sino dos anjos, é como se fosse uma cumbuquinha de metal. Se você pegar uma madeirinha e só passar em volta dele assim, ele começa a produzir um som, é uma vibração sonora, tá? Normalmente é utilizado isso daí em rituais de meditação, tá? Para quem tem esse contexto religioso, tá bom? Então, vamos lá. Começamos com o Templo de Sete, passamos por Osirion e chegamos agora ao Templo de Saqqara, tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora vamos olhar para a civilização egípcia como eles se olhavam nas eras do Grande Império. Vamos para o próximo slide. Olha lá. Foi criado o primeiro centro religioso que se estabeleceu em Anu, hoje Saqqara, chamada Heliópolis pelos gregos. Na época pré-dinástica do Egito, uma época dedicada à simetria na arte e na arquitetura. Foi dedicada a revelar informações sobre as características e qualidades e significados de um Deus absoluto, a causa original, o todo, que chamaram de Atum-Ra, a unidade homogênea e estática, a única coisa que existia antes de manifestar-se o universo. Voltando aqui para mim, pois bem, então, lá atrás, tá? 5.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, quando se desenvolve aí o complexo de Saqqara e as outras obras arquitetônicas à sua volta nessa época. Começa a se estabelecer a cultura egípcia, começa a se contar a história de como surge as coisas no nosso universo. E é colocado o seguinte: ocorre a manifestação de um Deus único, que é único, não tem mais nada. Ele é a única manifestação naquele momento. Tá? Então, esse primeiro centro religioso começa a desenvolver essa ideia, né, espiritualizada de como tudo se criou. Primeiro, existe um Deus único, que ele é manifestado como a única coisa existente e só ele existe naquele ambiente. Ou seja, ele é o tudo e o nada ao mesmo tempo, porque só ele existe. Ok? Vamos para o próximo slide. Seguindo a sequência de evolução cultural, o segundo templo foi erguido e estabeleceu-se em Mênfis, sendo dedicado a revelar informações de outro momento daquele mesmo Deus. Quando manifesta o universo, os planetas e os homens, quando ativa a sua vontade, a sua energia divina e cria a matéria. Essa característica criadora desse Deus chamam-se de Ptah. Voltando aqui para mim. Então a ideia é o seguinte: o mesmo Deus, em um determinado momento, ele cria a existência. Pá! É o Big Bang, tá? O Ptah, que é o momento Ptah do Deus Atum-Ra, é o momento em que ele cria a existência. Né? Ele dispersa em todo, ele cria o universo e dispersa a luz, massa e energia para todos os cantos. Esse é o momento Ptah. Ok? Vai guardando na memória o que eu estou falando para vocês aí, ok? Vamos para o próximo momento. O terceiro centro religioso foi criado em Hermópolis, dedicado a Tote, ou momento Tote. É assim denominaram esse momento do Deus Criador, quando multiplica a criação sobre a terra.
com a diversidade da natureza, das plantas e dos animais. Pois bem, o momento Tote é o momento da criação da vida na face do planeta Terra. Esse é o momento do conhecimento dispersado, né, emanado, e assim multiplicando a vida em todos os cantos do universo e na face do nosso planeta. Esse momento do deus Atum-Ra-Pitar é o momento Tote, ok? Então, nesse momento, estamos em Atum-Ra-Tote. Perdão, Atum-Ra-Pitar-Tote, ok? Vamos para o próximo slide. E aí nós temos o quarto centro religioso, que estabeleceu-se em Tebas, com a chegada da era de Áries, o Ra. Foi dedicado a revelar informações sobre as características e qualidades e significados do Deus, que cria sua imagem e semelhança na consciência do homem, sendo então denominado nesse momento Amon-Ra. Nessa época acontece o momento culminante da civilização, constrói centenas de templos, onde a imagem de carneiros predomina e os faraós incorporam Amon-Ra e Ra em seus nomes. Voltando aqui para mim, então nesse momento Amon-Ra é que vem a centralização da explicação cultural e mitológica do Egito. Tanto que Amon-Ra é apresentado com uma coroa de 7 compartimentos. São 7 momentos da criação da existência. Tem alguma similaridade com alguma coisa que vocês já ouviram por aí? Tem, mas isso é uma outra história. Tá? Então esse é o momento Amon-Ra. É a explicação fundamentada, tá, da mitologia cultural dos egípcios nesse período. Ok? Vamos para o próximo slide. Nessa época acontece o momento culminante da civilização. Constrói centenas de templos onde a imagem de carneiros predomina e os faraós incorporam Amon-Ra, Amon e Ra em seus nomes. A cada fase dessas revelações, evolução cultural, o povo entendia aos poucos que existia um só Deus, que por suas características e momentos diferentes em que cria o universo e o homem, iria sendo identificado com nomes diferentes que representavam o momento da ação divina manifestada por eles. Pois bem, voltando aqui para mim, aí deve ter um monte de gente falando, um só Deus? Os egípcios eram politeístas? Pois é, didaticamente eu tenho que falar que é, tá? Mas, particularmente, eu tenho o conceito de que não é, e posso provar, bem rapidamente. Vocês vão entender o seguinte, vamos olhar lá para a cultura judaico-cristã, tá? E pode colocar a cultura islâmica também, que não vai fugir disso, é uma sequência, tá? Nós temos um Deus único aqui em cima, e aqui embaixo nós temos os seres humanos, e aqui no meio nós temos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tá? O ser humano é ser humano, Deus é Deus. Esse pessoal aqui desse intermediário são deidades criadas por Deus para servir de intermediário entre ele e o ser humano. Está escrito isso na Bíblia. Ok. Agora vamos voltar, vamos colocar isso na cultura egípcia. Nós temos aqui em cima o Deus único, Atum-Ra, que teve seu momento Pitar, Tote e Amon-Ra. São momentos de Atum-Ra. Aqui embaixo nós temos os seres humanos. E aqui nesse meio nós temos Osíris, Ísis, Anubis, né? Bastê, Tifon e mais uma série de deidades, filhas de Atum-Ra, que vão servir de intermediários entre ele, o todo, e os humanos. Entenderam? Não é fácil de engolir, não. Sai meio quadrado mesmo, mas é assim mesmo. Tá? Façam essa analogia e vocês vão entender, ok? Mas vamos para o próximo slide. Criaram, então, uma escola de conhecimentos ocultos para transmitir o conhecimento às pessoas escolhidas,
garantindo aos sacerdotes sucessores de sua casta para continuar o processo de revelação ou evolução. Desenvolveram-se agrupamentos urbanos ao redor dos templos e centros religiosos, sendo que no interior dos templos dedicaram-se a converter os iniciados em líderes capazes de guiar o povo e manejar as forças fundamentais da natureza no contexto de sua crença. E assim o era, não é? Então, qual era a ideia? Bom, para que eu vou montar uma cultura, uma mitologia, se eu não vou ensinar pessoas que têm capacidade para entender e alcançar o nível do professor, para poder dar continuidade a esse conhecimento? Foi criada uma escola de conhecimentos ocultos da maioria das sociedades, tá? Que eram, vamos dizer assim, incapazes, né, de alcançar esse conhecimento com qualidade, porque se você pega toda uma população para tentar ensinar aquele processo, ia perder a qualidade. Então você escolhe pessoas, você define alguns escolhidos que serão os iniciados e que absorverão esse conhecimento, passarão por tarefas e uma diversa série de estudos, né? E isso demorava mais de 20 anos para poder chegar a um nível, né, de estar preparado para ser um dos candidatos a herdar a posição do sumo sacerdote ou até mesmo de um faraó. Ok? Então vamos para o próximo slide. Pois bem, toda essa evolução cultural teve como criação principal as pirâmides do Planalto de Gizé e a explicação de sua existência. Olhando para o slide aí do lado direito, acima da imagem, nós temos a especificação que diz o seguinte: o antigo império, entre 2700 e 2200 a.C., foi a época em que o poder absoluto dos faraós atingiu o auge, principalmente durante a quarta dinastia dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, que mandaram construir as enormes pirâmides da planície de Gizé, perto da capital Mênfis. Pois bem, eu coloquei essa imagem com esses dizeres novamente para vocês entenderem o seguinte: olha lá a data, 2700, entre 2700 e 2200. Foi justamente no auge da construção dos grandes templos monumentais que acabamos de ver nos slides anteriores, em que as pirâmides também foram produzidas. Ora, isso é uma coincidência? Obviamente que não. Vamos para o próximo slide. Assim como em Saqqara, a maneira que era utilizada para elevar a sensibilidade da mente e do espírito era feita através da concentração, vibração e sons. O objetivo do grande templo, ou pirâmide de Quéops, era que através de sons e vibrações se produziam estados de consciência que conduziam à iluminação, um farol espiritual. As pirâmides do Egito captariam a energia de diversas polaridades e essas energias potencializariam o indivíduo, fazendo atingir níveis superiores de consciência. Voltando aqui para mim, então, esse é o segredo da utilização da grande pirâmide de Quéops. Tá? É o segredo da utilização das pirâmides. Tá? Elas são laboratórios sacerdotais. Elas possuem função religiosa para os egípcios daquela época. Tá? Como ela funcionava? A gente vai ver já já. Tá? Só lembrando, lá em Saqqara, quando eu passei para vocês, né? Foram encontrados nas câmaras subterrâneas mais de 40 mil vasos de alabastro. Esses vasos, eles produziam sons, né? Eles vibravam sons no momento em que os alunos dos sacerdotes estavam em processo de meditação para buscar o conhecimento interior. Esse era o processo das escolas dos sacerdotes. Esse era um dos processos. Ah, tinha mais? Tinha. O cara tinha que aprender a escrever em hieróglifo. O cara tinha que aprender a escrever em hierático, em demótico. O cara tinha que aprender a fazer escultura. O cara tinha que estudar matemática. O cara tinha que aprender engenharia. O cara tinha que aprender arquitetura. Tá? Além disso, o cara tinha que aprender a cultura mitológica.
Era uma das funções que ele tinha que fazer também, era uma das produções que ele tinha que fazer também, porque isso ele ia ter que passar para frente. Então, tudo, para ele chegar no auge, tinha alunos, vamos dizer assim, né, participantes, que chegavam a um certo ponto de estudo e dali não passavam. Tá? Não era fácil, imagine que não era fácil. Em Coombo foi encontrado lá um fosso, né? 3 fossos com ligações. Então a ideia é o seguinte: o cara que ia se candidatar a sacerdote, né, supremo, ele tinha que passar por uma tarefa. Ele tinha que mergulhar no fosso e não podia voltar por ali. Aí o cara descia, encontrava uma passagem para um outro fosso. Quando ele olhava para cima, enxergava a silhueta de um crocodilo enorme. Aí se ele se apavorasse, ou ele se afogava, ou ele subia falando: ah, vou morrer, o cara vai me, né, o crocodilo vai me devorar. Né? O cara não prestava atenção. O crocodilo estava enorme, gigante, de tanto que ele era sendo alimentado. Quando o cara não prestava atenção nisso, o cara subia, né? Os hierofantes, que eram sacerdotes, recolhiam o cara e falavam: você não passou da tarefa, sinto muito, vai ser escravo do templo pro resto da vida. Acabou. Né? Vai ficar escrevendo hieróglifo para a tumba de Faraó. Já era, é isso que você vai fazer pro resto da vida. Já o neófito, né, o estudante que olhava para cima, via o crocodilo, falava: não, não é por aqui que eu tenho que passar. Por onde que é? Olhava, com quase sem ar já, e via que tinha uma outra entrada para o terceiro fosso. Atravessava e subia, e era: oh, você passou por mais essa tarefa. Agora você está pronto para o próximo nível de tarefas para poder se candidatar a sacerdote supremo. Então, isso fazia parte da cultura dos egípcios, tá? Da cultura do conhecimento, daqueles que estavam na escola de conhecimento. Tá? Então essa era a verdade que acontecia naquele período. Tá? Não era à toa que vários estrangeiros, inclusive da Grécia, iam para o Egito para participar dessas escolas. Né? Pode ver, tem vários escritos aí de sábios gregos que participaram, né, pelo menos parcialmente, dos estudos dessas escolas de conhecimento do Egito. Ok? Agora, para a gente poder entender como as pirâmides, como a pirâmide, vamos se basear na pirâmide de Quéops, tá? É a mais completa. Vamos ver como ela funcionava nesse processo cultural, né? Para poder transformar um cidadão comum em um sacerdote supremo ou um candidato a faraó. Ok? Vamos para o próximo slide. Para dar o passo final nessa transformação, os iniciados usavam as 3 câmaras da Grande Pirâmide, passando 10 dias em seu interior para poder chegar em um estado vibratório cada vez mais alto até chegar à luz do conhecimento divino. Vamos para o próximo slide. A primeira, né, câmara a ser utilizada era a câmara subterrânea. Na câmara subterrânea, os discípulos permaneciam por 3 dias e 3 noites, confrontando seus medos e ouvindo suas vozes interiores nas mais profunda noite escura. Voltando aqui para mim. Tá? O que significa mais profunda noite escura? Tá? Então vamos lá. Se você, por exemplo, está no seu quarto à noite e desligar todas as luzes, depois de algum tempo, mesmo sem iluminação nenhuma, você vai conseguir enxergar a silhueta dos móveis que existem no seu quarto. Vai ser possível, porque a escuridão não é completa. Tá? Só quem já esteve numa caverna profunda, sem iluminação, sabe o que é uma escuridão completa. Tá? Eu já estive numa caverna, né? Nós já fizemos essa experiência, desligamos as luzes dos capacetes. Você não consegue enxergar a silhueta da sua mão, mesmo ela estando aqui na sua frente. A escuridão é profunda. Ela é completa. Não existe luz. Imagine você passando 3 dias e 3 noites numa câmara escura. Tá? Por isso que a câmara subterrânea ela foi construída abaixo do piso da pirâmide. Uma vez colocado, iniciado, né, o neófito dentro dessa câmara, ela era lacrada, era encostada uma rocha pesadíssima na sua entrada, e de lá ele não saía durante 3 dias e 3 noites, e lá ficava. Tá? Então,
Esse era o exercício. Imagine isso, você vai confrontar o que? Os seus medos. Essa era a primeira tarefa do estudante, confrontar seus próprios medos. Ok? Ele passando por isso, ele ia para o próximo nível. Ok? Vamos para o próximo slide. Na segunda câmara, chamada a Câmara da Rainha, ficavam durante 3 dias e 3 noites, obviamente, para a fixação e a possibilidade da transmutação da matéria e do espírito. Em espírito, perdão. De um lado, o neófito tinha um local de meditação, água e uma fatia de pão. Do outro, um local com alimento em abundância, vinho e uma bela e lasciva sacerdotisa pronta para saciar seus desejos carnais. Sua escolha o levaria à evolução espiritual ou à escravidão nos templos. Voltando aqui para mim, então, o estudante, o neófito, tá? Que ele conseguisse sair da câmara escura com sanidade, ele era levado imediatamente para a Câmara da Rainha. Lá, a câmara era dividida no meio. De um lado, ele tinha um lugarzinho para fazer meditação, a água e pão por 3 dias. Uma cumbuquinha de água, uma fatia de pão sírio, para aguentar 3 dias e 3 noites. E do outro lado, uma mesa repleta de alimentos, tá? Vinho, e uma sacerdotisa do templo de Ísis, tá? Exuberante, tá? Pronta para saciar seus desejos carnais. Tá? Normalmente, tá? Vamos dizer assim, não se tem notícias que pessoas do sexo feminino tenham passado por essas provas. Então, com certeza o indivíduo lá era do sexo masculino que estava diante de uma moça, né, com características físicas muito belas e pronta para saciar seus desejos, sejam eles quais fossem. Bom, se o neófito optasse, né, pela luxúria, né, pela embriaguez e pelos devaneios sexuais, ele se tornaria, depois de 3 dias e 3 noites, um escravo do templo. Tá? Ele não passaria para o próximo nível. Desde que ficasse em meditação em pão e água, ele passaria para o próximo nível de elevação. Vamos para o próximo slide. Pois bem, uma vez vencido o desafio dos desejos carnais, o neófito era levado para a grande galeria, onde era sutilmente alimentado com ervas e líquidos, era banhado, untado com óleo consagrado, envolto em faixas de forma a estar imobilizado como o grande Osíris, sendo ao final desse dia levado para o local de sua próxima fase na evolução da mente e do espírito. Voltando aqui para mim, pois bem, né, o cara passou pelo teste, tá? Dos desejos carnais, tá? Dos desejos profanos na Câmara da Rainha. Feito isso, ele era levado até a grande galeria. A grande galeria é o corredor que tem na pirâmide, vocês vão depois poder ver no próximo slide aí para relembrar. Ele é muito alto, né? A maior parte dos corredores da pirâmide você tem que andar de cócoras, não dá para você andar em pé. No caso da grande galeria, não, ela é enorme e cabe bastante gente. Então, o estudante, o neófito, era levado para lá, era banhado, era perfumado, era untado com óleos finos, tá? Era alimentado com ervas e líquidos, porque provavelmente estava desidratado, tá? E em seguida ele era enfaixado com ataduras, para ele poder ficar, né, simbolizando o mesmo processo que passou o grande Osíris, ok? Feito isso, ele é levado no final desse dia para o próximo nível de evolução. Vamos para o próximo slide. Na terceira câmara, chamada Câmara do Rei, tinha uma urna feita em um só bloco de granito duro e vermelho, que ao ser golpeado emitia um som que reverberava por toda a pirâmide, como se tivesse sido projetado para emitir sons de alta frequência ou sinais eletroacústicos com uma tecnologia incompreendida até os dias de hoje. Pois bem, olhando aí na pirâmide, vocês podem ver que a Câmara do Rei fica bem no centro da pirâmide de Gizé. Uma vez inserido o neófito nessa câmara, era colocado dentro do sarcófago e os
hierofantes ou sacerdotes que o acompanhavam iam para dentro desta a câmara com varas, e essas varas eles começavam a bater nas laterais do sarcófago, produzindo essa vibração, ao mesmo tempo que entoavam mantras. Voltando aqui para mim, então vocês imaginem o nível de vibração sonora que tinha dentro dessa câmara. Tá? Era uma reverberação constante. Então, o estudante que se encontrava dentro do sarcófago, ele entrava num estado de meditação, né, que o levava além do estado de consciência normal. Então, dentro da cultura egípcia, dessa forma ele conseguia se desmaterializar do seu corpo e através das entradas que tinham dentro da Câmara do Rei, que são chamadas entradas de respiração, entradas de respirador, na realidade são pequenos corredores feitos que dão em linha reta a determinadas constelações. Tá? Então a ideia é que esse neófito, esse estudante, né, alcançasse um determinado nível de consciência, desmaterializasse o seu corpo e através desses faróis direcionais ele alcançasse essas constelações aonde se encontrava, né, o grande conhecimento divino, né? E depois de 3 dias e 3 noites desse processo, ele se rematerializava dentro do sarcófago, já com conhecimento elevado, né, proveniente desse ambiente divino. Essa era a função da pirâmide na visão dos egípcios desse período. Ok? Vamos para o próximo slide. O iniciado imobilizado com as ataduras ali ficava por 3 dias, submetido à reverberação dos sons da vibração produzida pela batida de cajados do sarcófago e dos mantras e cânticos pronunciados pelos sacerdotes no interior da Câmara do Rei. A história nos conta que a grande galeria existia grande quantidade de pedras e cristais que, quando eram golpeados, produziam as notas de 3 escalas musicais que reverberavam por toda a pirâmide. Voltando aqui para mim, então isso nos demonstra, né? São fatos, né? São provas que nos levam a crer que as pirâmides, a pirâmide de Quéops, ela não era um túmulo para o faraó, mas ela simbolizava um túmulo que o indivíduo morria para a sua vida anterior e renascia com o conhecimento divino, né? Pronto para ocupar a vaga de um sumo sacerdote, pronto para ser candidato à vaga de um faraó, Deus vivo. Essa que era a ideia conceitual, né, dos egípcios no período da pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos. Ok? Vamos para o próximo slide. Para os que duvidam, Robert Bauval, o engenheiro egípcio, enquanto trabalhava numa obra na Arábia Saudita, Bauval costumava passar as noites com a família e os amigos num churrasco no deserto. Num desses finais de noite, ao redor da fogueira, um amigo engenheiro, que também era astrônomo amador, apontou para a constelação de Órion, que se levantava atrás das dunas. Ele mencionou que, de passagem, que as estrelas que formavam o cinturão do caçador pareciam perfeitamente alinhadas e não formavam uma diagonal reta. Minkata, a estrela mais à direita, estava ligeiramente fora do prumo. Enquanto o amigo explicava, Bauval ia vendo a luz, o alinhamento das 3 estrelas correspondia perfeitamente aos da pirâmide de Gizé. Voltando aqui para mim. Então, Robert Bauval, ele sempre teve essa dúvida, esse por que as pirâmides, né, do Planalto de Gizé não são alinhadas e, puxa vida, como que isso? Será que é um erro, né, produzido propositalmente ou sem querer? Mas foi proposital, tá? É fato, se você pegar as 3 pirâmides do Cinturão de Órion, conhecido como as 3 Marias, e abaixar, né, diminuindo ela proporcionalmente, elas vão encaixar exatamente sobre o pico, o topo, a ponta das 3 pirâmides
do Planalto de Gizé. Ok? Então, independente de como as pirâmides foram construídas, né, independente da tecnologia que foi utilizada, independente do conhecimento que foi perdido, né, para a construção das respectivas pirâmides, tá? Na minha opinião, de pesquisador e historiador, esta é a verdadeira função das pirâmides do Planalto de Gizé. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Mistérios e segredos da humanidade. Os assuntos relacionados aos mistérios e segredos que ainda não foram desvendados serão tratados pelo professor Vanderlei na plataforma de auxílio ao estudante, Reconstruindo a História, na aba Pesquisa do Historiador. Não perca tempo, acesse a aba e veja, encare os mistérios que ainda não foram desvendados pela humanidade. Um grande abraço a todos.